Acho que para todos terem um pouco claro como é que a gente tem trabalhado dentro do governo nessa parte de políticas públicas para o etanol, além da coordenação da Casa Civil, existe um Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool, que já é um conselho já um pouco antigo, que congrega ministros da Agricultura, Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e Minas e Energia, e também uma participação constante da Casa Civil e a ANP, né, nesse melhor entendimento entre os ministérios em prol dessas políticas, né. Eu acredito que a gente tem que fortalecer esse tipo de conselho, não é? Para mim, aqui não cabe se é CNPE, se é CIMA, se é um novo conselho ou não. O importante é a gente fortalecer essas instâncias interministeriais e ter um contato frequente, uma ação conjugada. Mais do que planejamento, né, alguém já disse isso no passado, né, o fazejamento é o ponto principal, né? Então, em termos de instância regulamentadora, eu penso um pouco nessa linha. Com relação às ações, eu vejo que o papel principal do governo é manter um ambiente saudável de investimentos, né? E essa manutenção do ambiente saudável de investimentos passa por uma série de pautas, né? A pauta tributária, por exemplo, né? Nós tivemos alguns avanços aí com relação ao PIS/COFINS, foi uma dor de cabeça danada, né? Eu vejo alguns colegas aqui, quantas reuniões nós tivemos para tentar acertar um pouco melhor a distribuição do PIS/COFINS. Talvez pudéssemos ter avançado mais, mas, enfim, eu acho que já foi um bom resultado. Mas há outras situações, por exemplo, o ICMS nos estados. Esse é um desafio enorme, que não é somente um desafio do governo federal em termos de coordenação, mas um desafio também de convencimento dos estados. Aqui em São Paulo nós temos ICMS de 12%, mas em outros estados ICMS muito maior sobre etanol, que precisa ser homogeneizado até para não induzir a sonegação. Porque essas disparidades acabam por induzir a um problema que depois nem o Estado consegue resolver esse problema, né? Bom, outra atuação importante, mesmo dentro do aspecto tributário, é importante registrar que, às vezes, parece, puxa, mas o que o governo está fazendo, etc., mas tem alguns mecanismos de fundo, né, que às vezes são esquecidos, que são mecanismos fundamentais para a sustentação do setor. Por exemplo, isenção de CID no etanol e tributação na gasolina e no diesel, né? A questão do IPI reduzido para os veículos flex, comparando o veículo flex a um veículo a etanol, etc., né? Além de ter mistura mandatória, que já é coisa do passado, mas que está aí presente em 25%, uma reserva de mercado para etanol, né? Com relação a aspectos de financiamentos, né, nós tivemos um período complicado aí, né, estamos passando por um período difícil hoje. Eu acredito que o setor vai se recuperar. Aqueles que conseguirem passar esse período turbulento certamente terão horizontes melhores aí nos próximos anos, né? Estamos passando por um período aí de quase que um freio de arrumação, né? Infelizmente, tivemos, juntamente com essa reconsolidação do setor, um período de crise internacional, mas temos trabalhado no sentido de garantir crédito para os novos investimentos. Nem sempre conseguimos realmente fazer aquilo que o setor privado mais desejaria, mas cabe registrar, por exemplo, o ano passado, somente pelo BNDES, foram da ordem de 3,2 bilhões de dólares de financiamento somente para o setor sucroalcooleiro. Esse ano liberamos 1,2 bilhão de dólares para financiamento da estocagem de álcool, que havia sido interrompido nos 3 últimos anos. Conseguimos retomar financiamento da estocagem de álcool. Esses instrumentos são importantes em termos de políticas públicas, que nós realmente consigamos, nos próximos anos, manter isso como um processo constante, né, e não ter interrupções. Financiamento da estocagem é algo que deve acontecer todos os anos. Bom, outro aspecto que eu acredito que seja importante do ponto de vista do governo é manter uma relação equilibrada entre os elos da cadeia. Nem sempre nós observamos isso, e é natural ter problemas dentro de um setor tão dinâmico como está o setor de etanol. Mas uma relação harmônica entre trabalhador rural, fornecedor de cana, que são produtores rurais que entregam cana-de-açúcar para aqueles que não estão acostumados com os jargões aí, né? Usinas, distribuidores e postos de revenda, tem alguns ajustes aí que são fundamentais, né? Por exemplo, a questão dos trabalhadores. Nós agora conseguimos um trabalho
bastante inovador, eu diria inédito, de conseguir colocar numa mesma mesa trabalhadores rurais e classe patronal, que ao longo dos últimos 2 anos nós passamos aí discutindo como tentar chegar a um entendimento mínimo para a melhoria das condições de trabalho dos cortadores de cana. Chegamos a um documento final que será publicado em breve pelo Presidente da República, que traz avanços importantes aí dentro dessa relação classe patronal e trabalhador do corte de cana. Bom, dentro da classe dos fornecedores, esse é um desafio enorme que a gente passa, né? Porque os fornecedores de cana passaram nos últimos anos por um processo de dificuldade de competição dentro de uma cadeia que tem custos marginais decrescentes, né, e grande demanda por produto. Isso faz com que o pequeno produtor encontre dificuldade de sobrevivência nesse ambiente, né. Nós fizemos um programa emergencial para a região Nordeste, um programa de subvenção econômica para os pequenos produtores da região Nordeste, mas acreditamos que precisamos avançar um pouco mais nessa questão produtor rural, usina. É importante ter um equilíbrio dentro dessa relação. Concentração excessiva não é algo desejável do ponto de vista de política pública, né? Bom, do ponto de vista ambiental, obviamente esse é um debate bastante polêmico normalmente, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério do Meio Ambiente antes de ir para o Ministério da Agricultura, e eu acho que a gente tem que sair dessa discussão extrema de ambientalista versus os amantes do agronegócio, etc., e chegar realmente a uma discussão de maior bom senso, uma discussão mais razoável, baseada em argumentos técnicos, etc., né? Dentro do setor de açúcar e álcool, um trabalho que está para ser publicado já há alguns meses, mas eu acredito que será publicado em breve, é o nosso zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, que já está pronto tecnicamente, falta só alguns ajustes do ponto de vista de entendimentos políticos para que a gente consiga publicar esse trabalho. Mas o zoneamento possibilita ao poder público induzir a cana-de-açúcar nas áreas onde nós achamos que ela deveria ocorrer em termos de expansão. Estamos falando do que já tem, em termos de expansão. E aonde nós não desejamos. Né? Quer dizer, ter isso claro, até para conseguir valorizar nas áreas onde nós queremos. Né? Do ponto de vista de pesquisa, de política pública voltada à pesquisa, nós tivemos aí o lançamento da Embrapa Agroenergia, que é um centro da Embrapa específico para a agroenergia dentro da Embrapa, que tem como missão principalmente a parte do biodiesel, mas também está entrando na parte de tecnologias de vanguarda dentro da produção de etanol. Então, a questão de biotecnologia, a questão de etanol de segunda geração, etc., a Embrapa tem um papel importante dentro dessa discussão. Bom, para tentar sumarizar um pouco aqui a minha fala, eu vou colocar aqui alguns pontos finais com relação à questão internacional. Obviamente, eu trabalho no Ministério da Agricultura, não sou do Itamaraty, mas tenho acompanhado bastante discussão internacional. Semana que vem mesmo vou estar na comitiva do ministro Miguel Jorge à África, conversando com países onde o presidente Lula já havia passado anteriormente, falando sobre agroenergia, oportunidades de desenvolvimento com base na agroenergia em outros países. Nós temos mais de 100 países produtores de cana-de-açúcar no mundo. Ora, nada mais fácil do que começar por esses países, né, a produção de etanol e convencimento desses países em produção de etanol. Agora, no começo do ano mesmo, o governo do Sudão, uma empresa específica no Sudão, vai inaugurar aí a primeira destilaria no Sudão. Moçambique também temos parcerias importantes. África do Sul, vários países da América Latina, né? Então, uma agenda mais forte, não só com esses países, mas também, né, na Convenção do Clima. Por exemplo, é fundamental, agora na Dinamarca, na próxima conferência das Nações Unidas sobre mudança climática, a gente está presente em peso lá e colocar o etanol como uma bandeira realmente para a redução de emissões de gases de efeito de estufa. Colocar essa discussão na Organização Internacional do Comércio, né, ter um debate mais qualificado sobre essas questões todas, né, e também evitar, às vezes, um certo debate que é muito comum, até via em algumas outras salas,
de rivalidade de produtores de etanol do Brasil com produtores de etanol americano, com produtores de etanol europeus, etc. Nós estamos disputando o mercado da gasolina. Nós queremos o mercado da gasolina dos Estados Unidos, nós não queremos quebrar o produtor de milho que está produzindo etanol nos Estados Unidos. Pensar em alternativas que equilibrem melhor isso, eu acho que é mais razoável, né? A questão, por exemplo, redução de tarifa internacional, que é algo que o governo tem se esforçado muito no convencimento desses países. Em grande medida, a tarifa ela é justificada por esses países no sentido de proteger os seus produtores rurais, e muito dificilmente vai se abandonar isso. Ora, cabe a nós, enquanto poder público e enquanto parceria com a iniciativa privada, pensar em mecanismos alternativos para conseguir realmente ter uma relação de ganha-ganha dentro desse processo de convencimento, né? Bom, por fim, eu quero dizer aqui que eu vejo nessa questão da agroenergia realmente uma oportunidade de desenvolvimento para o país, não é? Obviamente, a gente, como brasileiro, tende, às vezes, a exacerbar, né, o país quando a gente fala em fóruns, em discussões internacionais, etc. Mas eu acho que a discussão, essa discussão de grandes números, etc., realmente ela faz sentido e deve ser colocada dentro do seu devido mérito, não é? Sem também equivocar o debate. Muitas vezes a gente vê colocando a discussão de etanol como solução para o petróleo, etc. Eu acho que isso faz parte de um conjunto maior de política energética, onde tem espaço para o carvão, onde tem espaço para o gás natural, tem espaço para o nuclear, porque a demanda energética está aumentando no mundo e os desafios são diferentes. Depende do uso final específico que você demanda, você tem alternativas para os respectivos aspectos. No caso do etanol, em combustíveis líquidos, realmente a gente vê como uma alternativa que se destaca muito. Mas, para concluir, eu queria contar aqui uma rápida história, Tereza, me permite? Você está com o tempo totalmente estou falando demais. esgotado. Tá bom. Mas é muito rápido. Nós observamos nos últimos anos não, nos séculos passados, uma migração muito forte na Europa e uma migração de europeus para o Brasil e para vários países. Eu mesmo sou descendente de italianos, sou da região do Paraná, de Curitiba, e muitas pessoas foram para essas regiões. Ora, nós estamos presenciando isso no Brasil hoje. Basta sair aqui na periferia de São Paulo, não é? Basta, mesmo na minha cidade, em Curitiba, Rio de Janeiro, etc., o problema do êxodo rural. A agroenergia, ela obriga você a ter indústria junto com o desenvolvimento rural. Você tem que industrializar a cana na área rural. Isso traz para o país uma oportunidade de desenvolvimento econômico de base, onde você tem que estar com aquela indústria associada a uma produção rural. Então, eu vejo que, mais do que uma alternativa energética, é uma alternativa de desenvolvimento nacional, e não propriamente uma discussão específica de energia, é uma discussão de agricultura, é uma discussão de desenvolvimento, é uma discussão de mudança climática. Obrigado a todos. Dornelles. Vou controlar teu tempo, Dornelles. O último a falar fica encarregado de repetir grande parte dos outros e isso vai ser o único cortado no tempo, mas tudo bem. Bom, eu vou falar um pouco da matriz energética. Eu vou tentar me ater à matriz energética nacional, tá? Não abordar aspectos internacionais, até porque a matriz energética seria própria do país. Bom, no caso do Brasil, a política energética nacional está expressa em lei. Tá? A Lei 9478, tá, quando regulamentou a emenda constitucional que flexibilizou o monopólio do petróleo, criou na lei a sua política energética com suas diretrizes e seus objetivos específicos, né? Dentre os objetivos, que são vários desta lei, tá, tem um item que é incrementar a participação de biocombustíveis na matriz nacional. Tá? Essa é um ponto específico da lei, tá, que tem a alcunha de lei do petróleo, tá, mas, na verdade, vai ser a lei da energia, né? Dentro dessas diretrizes,